No próximo capítulo de Terra e Paixão, Antônio vai entrar em ação com um plano terrível para impedir que Aline dê à luz aos netos dele. Até mesmo Irene ficará em choque com a atitude de seu marido depois que o vilão descobrir o que vai acontecer com ele quando os bebês nascerem. Silvério vai fazer uma revelação que deixará Antônio em choque e o vilão vai dizer: "Não, isso não pode acontecer, eu não posso perder tudo." Antônio colocará seu plano contra Aline em ação e Caio terá que se sacrificar para salvar a vida da mocinha e de seus filhos. E para finalizar, Irene vai receber um telefonema misterioso de um homem que afirma estar a caminho de Nova Primavera para visitá-la. O problema é que Petra vai entrar em desespero ao descobrir que este homem é justamente quem abusou dela no passado, deixando a mocinha traumatizada. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo após Antônio falar com Irene, se mostrando preocupado pelo fato de que ele vai ser avô dos filhos de sua maior inimiga de todos os tempos. Ele fala: "Eu preciso dar um jeito nisso, Irene. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer esses dois bebês sumirem de Nova Primavera." Irene fica preocupada com a fúria de Antônio e fala: "Veja lá o que você tá pensando em fazer com essas crianças, Antônio. Eu não posso aceitar que você faça mal a dois bebês inocentes, que não têm culpa de nada." Antônio afirma revoltado: "Não tem culpa de nada? Se essas crianças nascerem, eu vou perder tudo, Irene. A audiência, as terras da viúva, e ainda vou ser obrigado a aceitar eles como herdeiros, e isso eu não posso e não vou deixar acontecer." Irene sugere: "E por que você não vai até o Silvério? Você não disse que o Caio te renega como pai? Por que você não vê com o Silvério se você não consegue impedir legalmente que essas crianças se tornem herdeiras dos seus bens?" Antônio responde: Eu acho que você tem razão. Talvez o Silvério tenha alguma saída para esse problemão que aquele moleque irresponsável criou para mim. Mas se não tiver outro jeito, eu vou ter que sumir com essas crianças." Irene continua preocupada e já adianta: "Seja esperto, Antônio, porque qualquer erro que você cometer pode comprometer a gente na próxima audiência e nos fazer perder de vez as terras da Aline." O pai de Caio vai até o escritório de Silvério, onde ele pergunta: "Silvério, eu preciso da sua ajuda, e a coisa é séria." Silvério pergunta: "Pois não? Pode dizer qual é o problema dessa vez?" E Antônio revela: "Eu acabei de descobrir uma coisa terrível que pode acabar com a minha vida. A Aline, Silvério, aquela viúva dos infernos, tá grávida do Caio. E pra piorar, ela tá grávida de gêmeos." Silvério inventará de parabenizar Antônio por ser avô, porém, o fazendeiro vai dizer: "Que parabéns o quê? Presta atenção. Você acha mesmo que eu tô feliz em saber que eu vou ser avô dessas crianças? Dos filhos da minha maior inimiga? Eu quero é sumir com todos eles. Os bebês, a mãe, a família toda." Silvério irá dizer: "Imagino que esse ódio todo seja do fato de que assim que esses bebês nascerem, eles se tornarão os seus herdeiros legítimos, depois do Caio e da Petra." Antônio afirma: "É claro que sim.
Eu não posso deixar a minha fortuna e meus bens irem parar nas mãos dos filhos da minha maior inimiga. Então me fala, o que eu posso fazer, Silvério, para impedir? Essas leis aí vão me servir de quê? E Silvério explica. Olha, doutor Antônio, eu sinto dizer ao senhor, mas segundo a lei, não há nada que o senhor possa fazer para invalidar o direito dos seus netos de receberem a sua herança. Nesse momento, o pai de Caio quase vai ter um treco e em seguida ele fala: Não pode ser. Eu não posso perder tudo para aquela desgraçada. Tem que haver outro jeito. A gente tem que sabotar a herança dessas crianças. E Silvério conta: Se tivesse, doutor Antônio, eu com toda certeza já tinha contado ao senhor. Afinal, esse é o meu trabalho. Mas, infelizmente, não tem nada, pelo menos legalmente, que possamos fazer para impedir que essas crianças se tornem herdeiras do senhor. Antônio pensa um pouco e fala: Tudo bem, se não tem jeito, então tá bom. Eu vou ser obrigado a partir pro jogo sujo, planejando fazer uma coisa terrível com Aline. Enquanto isso, na casa dos La Selva, Irene vai receber uma ligação bastante suspeita. E ao falar no telefone, ela vai dizer: Dirceu? É você mesmo? Quanto tempo não nos falamos? O quê? Você está vindo para Nova Primavera depois de todos esses anos? Que notícia boa! Petra aparece e ao ouvir a sua mãe ao telefone, após a ligação, ela pergunta: Quem era, mãe? Não parecia ser ninguém conhecido, mas a senhora estava animada. E Irene afirma: Uma pessoa está vindo pra cá, filha. Um parente. Mas acho que você não vê ele desde que era uma menininha. Petra pergunta curiosa: E quem? Irene responde: O seu tio Dirceu, meu irmão. Ele vai vir nos visitar daqui uns dias, depois de tantos anos. Que saudade! Porém, Irene nem imagina que a chegada deste homem na casa dos La Selva traria com ele um segredo completamente apavorante. Ao ouvir o nome do seu tio, Petra vai tremer de medo, mas não vai saber o porquê. Só que bastará ela se deitar durante uma sessão de terapia com Marta, que ela acabará sonhando com o rosto de Dirceu, mas sem o reconhecer em primeiro momento. Petra vai ficar apavorada e dirá: Eu vi ele, o rosto do homem que abusou de mim, Marta. Eu vi ele, eu vi o rosto dele. Marta pedirá para Petra descrever o homem e a mocinha ficará ainda mais trêmula ao contar tudo o que ela se lembrava. Marta diz: Isso foi um grande avanço. Você conseguir se lembrar de detalhes de quem é este homem já é um grande passo. Você acha que se visse ele hoje em dia, frente a frente, depois de todos esses anos, conseguiria se lembrar quem ele é? E Petra responde: Eu não sei, eu acho que sim. Mal sabendo ela que essa pessoa que destruiu a vida da mocinha, deixando ela traumatizada por todos esses anos, na verdade foi o próprio tio dela, irmão de Irene, e que a chegada deste homem na cidade pode criar uma nova guerra terrível entre os La Selva. Enquanto isso, na mansão, Irene vai até a cozinha, onde vai encontrar Angelina, e aproveitando que Antônio não estará em casa, a megera vai cumprir com a promessa que fez para a governanta antes de sair de casa quando ela se separou de Antônio. Irene diz: O que foi, Angelina? Não tá gostando de ver que eu voltei? Você jurava que ia se livrar de mim, não é? E que a sua amiguinha fosse tomar o meu lugar. Mas acontece que às vezes as coisas mudam. Angelina afirma: Eu achei sim que você não voltaria mais.
mas prefiro ter que te aguentar aqui, nessa casa, do que ver a Agatha envenenando o Dr. Antônio. Agora me fala uma coisa, foi você, não foi, que deu um fim na Agatha para salvar o Dr. Antônio? Irene se irrita, avança em Angelina e afirma: você não me repita isso nunca mais, Angelina, se quiser continuar viva e trabalhando nessa casa. É claro que eu nunca faria uma coisa dessas, apesar de ter gostado muito de ver aquela Zinha ser enterrada a 7 palmos embaixo da terra. Angelina fala: não tá mais aqui quem falou, nossa. E Irene vai avisar: aproveitando que você não tá fazendo nada de útil além de cuidar da vida dos outros, eu vou te dar um serviço. Vai limpar aquele outro quarto de hóspedes que o meu irmão tá vindo nos visitar e eu quero receber ele como ele bem merece. Angelina vai se mostrar surpresa e diz: seu irmão? Eu nem sabia que a senhora ainda tinha irmão. A última vez que eu vi ele, a Petra ainda era uma criancinha. Irene conta: claro que não, eu não devo satisfações à empregada. Só faz o que eu te mandei e sem questionar. Mas sim, ele está vivo e bem. Aliás, ele amava passar bastante tempo com a Petra. Até ensinou ela a nadar. Eu acho que ela vai amar saber que o tio está vindo. Só não desconfiando que exatamente nessa época foi quando Petra vivenciou o pior momento de sua vida. Angelina vai obedecer às ordens de Irene e Antônio aparecerá enfurecido por Silvério não poder fazer nada para ferrar Aline. Irene fala: Antônio, você não sabe quem está vindo pra cá visitar a gente. O Dirceu, meu irmão. Faz tantos anos que ele não dá notícias e vocês se davam tão bem. Acho que isso vai te animar um pouco. Porém, nesse momento, Antônio ainda estará obcecado para acabar com a gravidez de Aline. E assim que Irene perceber a fúria dele, ela pergunta: o que foi, Antônio? O Silvério não conseguiu ajudar? E o vilão afirma: não, mas eu vou dar um jeito nisso. Eu preciso dar um jeito nessas crianças. Irene continua preocupada e com medo de que Antônio faça uma loucura, mas o fazendeiro afirma: calma, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer mal nenhum. Só quero dar um jeito de, depois de nascidos, afastar esses bebês da mãe, para eles nunca saberem de quem são netos. Irene ainda vai discordar e o velho La Selva vai fazer um acordo. Ele diz: tá bom, eu prometo não fazer nada contra a viúva, mas só se ela aceitar os meus termos quando eu for lá na casa dela. Caso contrário, ela vai se arrepender até de ter engravidado do Caio. E nem você vai me impedir, Irene. Nem você. Já no outro dia, Antônio aparece na casa de Aline com seus capangas e diz: trouxe uma proposta pra você. É o seguinte, você vai embora de Nova Primavera com essas crianças, deixa as terras e me deixa em paz. E antes de ir, assina um documento garantindo que nem você, nem nenhum desses filhos volta aqui pra atazanar a minha vida. Aline finge não estar com medo e afirma: nossa, que bela proposta. Mas não, obrigada, eu não aceito. Agora sai daqui. Antônio avisa: bom, eu tentei, agora vai ser do meu jeito. Voltando pra casa, enquanto Aline fica desesperada e sem entender o que Antônio quis dizer quando disse que as coisas agora vão ser do jeito dele. Caio vai sugerir eles irem falar com Rodrigo e assim que chegarem na sala do advogado, Aline conta: eu tô com medo, Dr. Rodrigo, do que aquele monstro é capaz de fazer. Eu não queria isso de jeito nenhum, mas agora eu tô vendo que ficar aqui é um risco grande demais pra mim, pros meus bebês que estão aqui na minha barriga, pra minha mãe e pro João. Só não sei pra onde eu posso ir. Rodrigo pensa numa ideia e afirma: Aline,
Eu tenho uma irmã que é freira, madre superiora, num convento perto de Campo Grande. Ninguém pode entrar lá, a não ser quem elas acolhem. Eu posso tentar uma autorização para você ser recebida. Aline vai aceitar na hora, mas Caio vai ficar bastante incomodado e vai sofrer bastante com o fato de que ele vai ter que ficar longe de sua amada. Porém, nesse momento, será a única alternativa, já que nesse momento Antônio vai conversar com Ramiro e vai dizer: "E então, fez o que eu te pedi?" Ramiro avisa que sim, ainda bastante nervoso, e Antônio fala: "Eu vou atormentar essa mulher até ela desistir de tudo e ir embora da cidade." Aline vai aparecer chegando em sua casa e Jussara vai avisar que alguém jogou uma pedra, quebrando o vidro da janela e deixando a mocinha preocupada. Ela vai perceber que tem um recado amarrado na pedra e vai dizer: "Isso aqui é obra do Dr. Antônio. Ele não vai me deixar em paz. Mas agora eu já tô mais tranquila, mãe, sabendo que eu vou ficar num convento até dar à luz." Só não imaginando que Antônio vai armar uma perseguição no meio da noite, no momento em que Aline estiver a caminho do convento. E tem mais novidades de Terra e Paixão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.